Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, na nossa aula de português, dia 14/6, segunda-feira, vamos escrever a data completa no caderno de português. Verbos da primeira conjugação. São todas as palavras terminadas em ar. Aqui eu tenho alguns exemplos: cantar, nadar, brincar, pular, andar, caminhar, falar, pensar, raciocinar, pedalar, embalar, plantar, virar, comprar, amar, vibrar, amolar, jogar e etc. Aqui eu trouxe para vocês uma conjugação verbal e os tempos verbais. Quais são os tempos verbais? Passado, presente e futuro. O verbo que estou conjugando aqui é o jogar. Eu preciso dos pronomes. Os 3 primeiros são do singular e os outros são do plural. Então, como que fica? No passado, o verbo jogar. Eu joguei. Tu jogaste. Ele ou ela jogou. Nós jogamos. Vós jogastes. Eles ou elas jogaram. E no presente? Eu jogo. Tu jogas. Ele ou ela joga. Nós jogamos. Vós jogais. Eles ou elas jogam. E no futuro, como que ficará? Eu jogarei. Tu jogarás. Ele ou ela jogará. Nós jogaremos. Vós jogareis. Eles ou elas jogarão. Com tio. Agora é com você. Você irá conjugar os verbos amar, andar e brincar. Deste jeito aqui. Tem que colocar. Eu vou fazer no quadro e vocês vão ver como que é para fazer, tá bom? Então, nós temos aqui as conjugações verbais. O que quer dizer isso? Eu tenho, conforme eu já disse, né? A primeira conjugação, ou seja, todas as palavras terminadas em ar. Então, a primeira conjugação, nós dizemos ar. Ou seja, palavras terminadas em ar. Mas são todas as palavras terminadas em ar? Não, né? Somente aquelas que são verbo. O que são verbos? São palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembram? Então aqui nós vamos, conjugue o verbo pular. Vou fazer um exemplo para vocês verem. Por que eu vou fazer esse exemplo? Para vocês observarem, aí no caderno também tem um outro exemplo. Que o final, a terminação, para os verbos terminados em ar, eles têm a mesma característica, eles se repetem. Perceba, para conjugar qualquer verbo, eu preciso dos pronomes pessoais do caso reto. Lembram? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eu preciso colocar todos estes pronomes. Os 3 primeiros são as 3 primeiras pessoas do singular. Os outros 3 são as pessoas do plural. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural, ok? Eu não posso esquecer disso, tá bom? Então, eu vou conjugar o verbo pular no tempo passado. Como que eu falo? O que aconteceu ontem? Eu pulei. E tu? Como que eu vou conjugar tu? Tu pulou? Não. Tu pulaste. E ele ou ela? Pulou. Por que é pulou? Porque está no singular, tá bom? E nós? Como que fica nós? Nós pulamos. E vós? Eu vou repetir o do tu, só que eu vou acrescentar um S. Por quê? Porque está no plural. Então, vós pulastes.
E eles ou elas pularam. Não é pularão. Pularão é quando eu coloco o tio. E pularam, quando eu vou diminuindo o meu tom de voz, é com M. Agora vamos observar o finalzinho da palavra. Eu pulei, tu pulaste, ele ou ela pulou, nós pulamos, vós pulastes, eles pularam. Estes finais eu vou repetir para todos os verbos que são da primeira conjugação, que terminam em ar. O finalzinho dele é ar. O verbo amar, cantar, pular, dançar, nadar, brincar, caminhar, né? E assim, todos estes verbos terminados em ar, eu vou conjugar no passado desta forma. E no presente, como que eu vou fazer? Vamos ver? Continuando com o mesmo verbo, pular, agora eu vou conjugar no presente, ou seja, está acontecendo agora. Como que eu falo? Eu pulo. Então, eu vou escrever eu. Ah, outra coisa, eu não posso esquecer. Eu tenho que repetir os pronomes, tá? Todos eles, tá bom? Então, eu pulo. E tu? Tu pulas. E ele ou ela? Pula, não é? Ele pula. E nós pulamos. E vós pulais. E eles ou elas pulam. Agora vocês vão observar o finalzinho da palavra. O pulo termina com O. O tu, as. O ele, a. O nós, amos. E o vós, as. E eles, Todas as vezes que eu for conjugar os verbos no tempo presente da primeira conjugação, ou seja, terminados em ar, eu vou repetir o, as, a, amos, as e ão. Como assim? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos e vós cantais e eles cantam. Perceberam? Eu usei um outro verbo terminado em ar, mas o finalzinho é o mesmo. E no passado, a mesma coisa. Eles repetem os mesmos finais. Aqui eu coloquei pular, certo? Se eu colocar o cantar novamente. Eu cantei, tu cantaste, ele ou ela cantou, nós cantamos e vós cantastes e eles ou elas cantaram. Agora nós vamos ver lá no futuro como que fica essa terminação dessas palavrinhas. Vamos ver? Continuando com o mesmo verbo, pular. Como que ficará, né, lá no futuro? Eu pularei. É algo que eu ainda vou fazer, não é isso? Só que no costume da nossa fala, às vezes colocamos dois verbos. Por exemplo, vou fazer. Eu não estou conjugando. Eu estou colocando dois verbos. Eu coloquei o vou, né? O vou estou conjugando. E o fazer, então, geralmente a gente usa duas palavras, dois verbos. Eu vou fazer. Como seria? Eu farei, se eu estivesse conjugando na norma culta da língua portuguesa, usando a conjugação corretamente. Então, aqui no caso, eu pularei. E tu? Como que vai ficar? Tu pularás.
Tu pularás. E ele ou ela pulará. Não esqueçam do acento, viu, pessoal? Toda vez que eu pronuncio mais forte, aqui no caso do futuro, essas duas pessoas, elas têm que colocar o acento. Pularás e pulará. Percebam que eu falo mais alto, né? Eu dou um tom mais alto. Isso? E nós, como que vai ficar? Nós pularemos. E vós, como que vai ficar? Vós pularás. E agora? Eles ou elas, como que vai ficar? Pularão. Agora é com tio. Agora eu não vou usar o M. Então, eu só vou usar o A, tio, O, no final de um verbo que está no futuro. Eles farão. Eles pularão. Eles cantarão. É mais forte, né? Ao passo que no passado é pularam, cantaram, falaram, amaram. É mais baixo. Perceberam? Agora aqui, ó, eles pularão, tá? Então, aqui nós temos os 3 tempos verbais. Quais são os tempos verbais? Passado, presente e futuro. Qual é o verbo? Pular. De qual conjugação ele é? Da primeira. Por quê? Porque ele termina em ar. Deixa eu grifar aqui. Ele é da primeira porque ele termina em ar. Quais são as características dos verbos, né, terminados em ar? Lá no passado, pulei, pulaste, pulou. Pulamos, pulastes, pularam. E no presente, pulo, pulas, pula. Pulamos, pulais e pulam. E no futuro, pularei. Não grifei, ó. Rei, pularás, pulará, pularemos, pularás e pularão. Percebo que o R entre duas vogais tem um som mais fraco. É quando eu vibro a língua, quando eu tremo a linguinha, né? Lembram? Então a gente tem que também perceber. Então na hora de escrever eu não vou colocar 2 R's, porque a regra é 2 R's entre duas vogais, não é isso? Mas aqui, como ele tem um som fraco, eu vou colocar um só. Pulará, pularás, pularei, pularemos, pularão, tá bom? Depois aí vocês têm os verbos da segunda conjugação. O que quer dizer isso? São os verbos, as palavrinhas terminadas em er. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Ler, escrever, correr, comer, desenvolver, resolver, convencer, entreter, ver, descrever, aprender, viver, vender, debater, beber e etc. E vocês vão conjugar também. Agora é com você, você irá conjugar os verbos vender e comer nos 3 tempos verbais. Quais são os 3 tempos verbais? Passado, presente e futuro, tá? Então, vou mostrar para vocês como que é para fazer aqui no quadro, tá bom? Agora, nós vamos conjugar o verbo beber. Qual que é a diferença? Ele termina em er. Quando termina em er, eu vou para a segunda conjugação, que também tem suas características. Vamos perceber? Eu coloco, né, os pronomes, todas as pessoas, singular e plural. Eu escrevo eu. Foi ontem, eu bebi. E tu, bebeste? E ele ou ela bebeu, né? E nós bebemos. E vós bebestes. E eles ou elas beberam.
estes foram, melhor, essa foi a conjugação no tempo verbal passado. Então, eu bebi, terminei em i. No caso, se fosse o comer, eu comi, tu comestes. E se fosse escrever, eu escrevi, tu escreveste. Perceberam? Eu li, tu leste. Então, tu este, eu, hemos, estes e eram. E agora no presente, como que fica um verbo da segunda conjugação? Eu bebo. Não é assim? E tu bebes. E ele ou ela bebe. É algo que está acontecendo agora, tá bom? Não tem acento porque não é beber, tá? Então, ele ou ela bebe. E nós bebemos. E vós bebeis. E eles ou elas bebem. E no futuro, como ficará, né? Eu beberei. Tu beberás. Ele ou ela beberá. Nós beberemos. Vós bebereis. Vós bebereis. E eles ou elas. Então, sempre no futuro eu vou colocar o tio, tá? Beberão. Então, vamos ver aqui, ó. No presente, todas as conjugações vão terminar em o, es, e, hemos, eis, em. E no futuro? Rei, ras, ra, remos, reis, ram. Tá certo? Então, aqui eu fiz a conjugação do verbo da segunda conjugação, que termina em er, que é o beber. Então, fiz a conjugação no passado, no presente e no futuro. Por que nós fazemos isso? Para a gente aprender a escrever, não é mesmo? E também a falar, né? E lembrando que eu preciso colocar todos os pronomes em todas as conjugações, em todos os tempos verbais, tá certo? Lembrando, o que é tempo verbal? Passado, presente, futuro. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. E aí, pessoal? Gostaram da nossa aula? Então não esqueçam, façam as atividades, tirem as fotos e me enviem, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Ah, e você, que é meu aluno aqui do YouTube, já sabe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.